Fala aí, galerinha, tranquilo, né? Essa semana aí vai estar mais tranquila pra gente, não tem muitas aulas, né? Esse recesso aí que a escola tá cobrindo aí, que já tava no calendário. Mas vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, né? Só quero aproveitar, falar pra vocês que tô sentindo maior falta da sala de aula, tô com saudade de vocês, saudade do Reinaldo, do João Paulo, Adriele, Rebeca, Dias, Poek, Felipe, Barbarão, Luizão, pô, a galera do segundo ano, cara. E olha assim, a foto bate maior saudade. E eu quero dizer que eu tô doido para que isso daí acabe, né, pessoal? A gente que possa começar logo, voltar às nossas aulas presenciais. E peço para você o seguinte, cara, aproveitar que você tá de quarentena, eu sei que muita gente às vezes fica maluca, tanta coisa, tanto trabalho que às vezes nós passamos, né? Cara, não deixe de se exercitar, cuidar da saúde, se alimentar bem, ok? E antes da gente começar, tá, eu quero orar, beleza? Oremos, amantíssimo Deus que estás no céu, Senhor. Muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa abençoar cada aluno, Senhor, e a sua família também. Cuide deles, Pai. E peço neste momento por eles, né, os nossos alunos maravilhosos, para que o Senhor conceda a sabedoria, Senhor, dos altos céus, para que eles possam entender, né, tudo sobre a aula de hoje. Fique com cada um deles, Senhor, é isso que eu te peço, né, pelo amor de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Seguinte, a gente vai continuar trabalhando aí em cima de relações e equações, ok? Semana passada nós começamos a estudar sobre algumas relações, tá? E identidades trigonométricas, né? E hoje nós vamos fechar parte dessas relações, ok? Seguinte, estudamos na última aula sobre soma de arcos, né? E a gente vai dar continuidade a essas outras identidades e relações. Primeira de hoje nós vamos falar sobre arco duplo, tá? Arco duplo, galera, quando eu estou somando, né, dois arcos de mesmo valor, por exemplo, tá? Eu quero saber o seno, tá, do ângulo de 30 mais 30, tá? 45 mais 45, entendeu? Ou seja, eu estou encontrando um seno de uma adição de arcos de dois valores, ok? Isso nós chamamos de arco duplo, tá? Toda essa fórmula de arco duplo, ela sai na realidade, tá, da fórmula de adição de arcos, porque eu estou somando dois ângulos com mesmos valores, ok? Se você notar, tá, seno do arco duplo de x, você vai notar que sempre vai vir esse 2 na frente do x, onde está representando o ângulo, tá? Isso aqui é o meu arco duplo, ok? Então olha só, isso aqui é o meu arco duplo, tá? Você vai ver que o resultado que eu encontro, a minha fórmula é 2 vezes seno x vezes cosseno x, tá? Quando eu quero saber, né, o arco duplo de cosseno, a minha fórmula vai ser cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. Só que eu quero que você preste bastante atenção, pessoal. Dessa fórmula aqui, tá, do arco duplo de cosseno, eu consigo encontrar mais duas fórmulas, tá, que são essas aqui, tá? Ou seja, eu posso utilizar essa aqui quando a questão me dá tanto cosseno quanto seno. Agora, se a questão me dá só o valor de cosseno, eu utilizo essa aqui. E quando a questão me dá somente o valor de seno, tá, eu utilizo essa fórmula para encontrar, tá, o arco duplo do cosseno x, beleza? Lembrando que esse x aí pode ser qualquer ângulo, tá? Também tem para tangente, pessoal, tá? Que é essa fórmula aqui. 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x, beleza? Então olha só, tem alguns exemplos aqui que você pode ver, tá? Que eu vou fazer com vocês no quadro, ok? Então, ó, anotem tudo, beleza? Deixa tudo anotado lá, tá? Tudo aquilo que eu vou dizer ali no quadro agora, fazendo com vocês, exemplo por exemplo, passo por passo, anotem. Isso é muito importante, ok? Então, chupetinha, vem comigo aqui no quadro. Vamos lá, pessoal, galerinha, vamos lá.
acabamos de ver aqui, né, nosso slide sobre arco duplo e nada melhor do que fazermos aqui no quadro, né, os nossos exemplos como eu mostrei. Então, exemplo da letra A, tá bom? Ele fala que seno de x é igual a 1/3. Ele me fala, tá, que esse ângulo x está num quadrante, tá, que eu vou identificar daqui a pouco com vocês. Mas ele me fala que esse ângulo está, tá, entre 90 e 180 graus e pede para eu calcular o arco duplo. Galera, é o seguinte, tá? Na maioria das questões você vai identificar, tá, o arco duplo de duas formas, ok? Que eu quero deixar bem claro aqui para vós, tá? Sempre vai aparecer esse 2 aqui, tá? Que vai estar multiplicando o ângulo, ok? Então aí esse carinha aqui sempre vai aparecer, tá? Ok? Por favor. Sempre vai aparecer. Ele significa já, né, que é o arco duplo. Eu estou somando, tá, o ângulo x duas vezes, tá bom? Ou, né, pode aparecer igual um exemplo que eu vou fazer aí daqui a pouco, tá? Se tivermos tempo, obviamente, né? Mas um outro modo que ele pode aparecer, só para adiantar, tá bom? Deixar aqui como uma pequena observação, tá bom? Observação aqui no quadro, que pode aparecer dessa forma também, tá? Se pedir para você calcular, por exemplo, né? 160 graus, né? Você pode identificar ele dessa forma. Seno de 2 vezes 80, né? Isso aqui significa que é o dobro, aí entra nesse exemplo aqui, tá bom? Então, geralmente ele pode aparecer dessa forma aqui escrita, tá bom? Ele já falando que é o dobro, ó, porque ele somou seno de 80, né, mais 80, né? Ou ele vai aparecer dessa forma aqui indicando. Mas o mais importante, tá? Meus caros chupetinhas e chupetões, seguinte, mais importante é eu lembrar qual é a fórmula do arco duplo de seno de 2x, ok? Então, olha só, a fórmula que nós temos aí, que eu mostrei, é 2 vezes seno x cosseno x, se eu não me engano, tá bom? Então, se você anotar, o valor de seno ele me deu do ângulo, mas eu tenho que descobrir o valor de cosseno, eis a questão, porque esse miserável eu não sei quem é, tá? E eu preciso descobrir ele. Como é que eu vou descobrir isso? Rapaziada, não tem para onde fugir. Essa relação ela é fundamental, que é seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Se ele me deu o valor de seno, cara, eu vou conseguir descobrir o valor de cosseno rapidinho, tá bom? Só para adiantar uma parte, já que eu quero descobrir o cosseno, deixo ele aqui desse lado sozinho, no meu primeiro membro, passo o seno ao quadrado x para o outro lado, na qual ele vai ficar negativinho, beleza? Ele me deu o valor de seno x, que é 1/3, então vou substituir ali, tá? 1 menos 1/3 ao quadrado, cosseno ao quadrado x é igual a 1, né? Menos 1, 3 ao quadrado, 9. MMC entre 1 e 9 é 9. 9 dividido para 1 dá 9. 9 dividido para 9 dá 1. Então, logo, cosseno ao quadrado x vai ser igual 9 vezes 1, 9. 1 vezes menos 1, menos 1. Todo mundo sobre 9, porque foi o nosso MMC. Ok? Então, ó, cosseno ao quadrado x igual 9 menos 1 vai dar 8 sobre 9. Então, cosseno ao quadrado, para eu saber o cosseno de x, né?
eu tenho que tirar mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. Tranquility? Então, ó, vai ficar o seguinte: cosseno x igual a mais ou menos, vou deixar o raiz de 8 aqui, raiz quadrada de 9, 3. Galerinha, tem como fatorar isso aqui? É óbvio que sim, tá? Então, olha só, cosseno x é igual a mais ou menos. A forma fatorada de 8, galera, é 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Tem raiz exata de 2? Não. Então fica aqui dentro. E embaixo o 3, ok? Porém, tá, pessoal? Eu tenho que lembrar do seguinte, que o meu ângulo x, ele pertence a um quadrante, tá? E se ele é um ângulo que está entre 90 graus e 180, tá? Obviamente, ele está no meu segundo quadrante. E no segundo quadrante, eu já sei que o meu cosseno, ele é negativinho. Que gracinha. Menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, ó, achei o valor do cosseno, rapaz. Ah, teacher, e agora, o que eu faço? Volto para cá, tá? Então vai ficar o seguinte: seno de 2x igual 2 vezes seno x, 1/3, vezes menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, ó, seno de 2x igual, tá? 2 vezes 1 vezes menos 2 vai dar menos 4 raiz de 2. Ah, professor, aí embaixo, 3 vezes 3, 9. Rapaziada, acabou. Achei o valor do arco duplo de 2x. Beleza, galerinha? Tranquilidade. Então, vamos partir para cima do problema, tá? Copiem isso aí, que eu vou para o exercício B, ok? Vamos lá, galerinha, se liga aí, tá? No exemplo B, tá? De arco duplo agora, na qual ele pede o cosseno, tá bom? Então, olha só, ele tá falando que cosseno x é menos 2/7, ele quer saber, tá? O cosseno de 2x, ou seja, arco duplo. Não se esqueça, se aparecer esse 2 na frente do ângulo, significa arco duplo. Tranquilidade? Agora é o seguinte, galera. Vocês viram aí, tá? No slide aí quando eu estava apresentando para vocês, nós temos algumas fórmulas, tá? Para o arco duplo de cosseno, tá? Que é o seguinte. A primeira delas aí foi cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. Aí eu expliquei para vocês que tinham mais duas, na qual agora vai fazer mais sentido, tá? Não se preocupe. Então olha só, pessoal, eu tenho 3 fórmulas para aplicar isso aí. Professor, qual que eu uso? Galera, presta atenção, tá? Por favor. Na primeira equação, você só vai utilizar ela se ele está te dando tanto o cosseno quanto o valor de seno, ok? Então, se ele está te dando cosseno e seno, pô, tá tranquilo, você utiliza a primeira. Agora, a segunda, pessoal, tá? Se ele só te deu a informação do valor do cosseno, ó, se ele só te deu o valor do cosseno, aí você utiliza a sua segunda equação, tá bom? Agora, tá? Se ele pediu para você achar, né, o arco duplo de cosseno, tá? Do ângulo que ele te deu, e dessa vez ele só te deu, tá? Dessa vez ele só te deu o valor do seno, aí você utiliza essa fórmula, tá bom? Então, ó, essa aqui é só para quando aparece o valor de seno, tá? Então, olha só. Na letra B, ele só está me dando o valor de cosseno. Se ele só está me dando o valor de cosseno, pô, obviamente,
Esse cara eu tenho cosseno e seno, então não posso usar. Então, tchau. Essa última aqui, só posso usar quando eu tenho um valor de seno. Então, eu descarto. A única que eu vou conseguir usar é essa. Por quê? Na realidade, tá? Porque só essa que eu vou conseguir usar. Porque essa função aqui do arco duplo de cosseno, tá? Está exatamente em função do cosseno x. Então, se eu tiver o valor, né, do cosseno x, eu consigo calcular o seu arco duplo. Então, eu vou usar essa aqui. De que forma? Só pegar o valor de cosseno x e substituir aqui nessa expressão, na fórmula. Então, vai ficar da seguinte, tá? Ó, cosseno de 2x é igual a 2 vezes, ó, 2 vezes o cosseno, o valor do cosseno do ângulo x, que ele me deu, menos 2 sétimos, elevado ao quadrado, tá? Ó, cosseno x está sendo elevado ao quadrado, menos 1. Pô, agora que você substituiu, a continha fácil. Cosseno do arco duplo de x é igual a 2 vezes número negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. 2 ao quadrado, 4. 7 ao quadrado, 49. Menos 1. Ok? Então, ó, cosseno do arco duplo de x, 2 vezes 4, 8 sobre 49, menos 1. Ok, galerinha? Então, olha só. Denominador, quando não aparece, é 1. E o MMC entre 49 e 1 é o próprio 49. 49 dividido para 49 dá 1. 49 dividido para 1 dá 49. Então, cosseno do arco duplo de x, 1 vezes 8, 8. 49 vezes menos 1, menos 49, ok? Sobre o MMC, que foi 49. Então, logo, o cosseno do arco duplo de x vai ser igual. 8 menos 49 vai me dar menos 41 sobre 49. Galera, não tem como eu fazer nada, né? Não consigo simplificar nem nada, então, chupetão, essa aqui é a resposta, tá? Do exemplo da letra B. E acabou o nosso problema. Beleza? Então, cara, não esqueça disso jamais. Você só utiliza a primeira fórmula que eu botei, tá? Que eu apresentei para os senhores, se ele estiver te dando tanto cosseno quanto seno, ok? Essa segunda fórmula você só vai usar se ele estiver te dando o valor de cosseno. Ou, tá? Ou se ele só estiver te dando o valor de seno, tá? E ele quer saber o arco duplo desse cosseno, você utiliza a última fórmula. Beleza? Copia aí, rapaziada, rapidinho que nós vamos para o exemplo da letra C. Eu quero mostrar para vocês todo tipo de application. Então, vamos que vamos, chupetinha, copia aí. Vamos lá, galerinha, olha só a letra C, tá? Como eu deixei bem claro, olha só nessa questão que ele está me dando o seno de x, que é menos 5 sobre 6, e que é o arco duplo do cosseno de x, beleza? Então, lembra que eu falei para vocês que aquela fórmula sempre vai variar, tá? Dependendo do dado que ele está me dando. Nesse caso, ele só está me dando o valor de seno de x. Então, eu já sei que eu vou ter que utilizar aquela fórmula do arco duplo, tá? De cosseno, quando é 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x, ok? Por quê? Porque o dado que ele me deu foi só o valor de seno. Beleza? Então, eu vou utilizar essa fórmula aí que eu vou conseguir chegar. Tranquility. Então, vem comigo. Então, ó, cosseno do arco duplo de x é 1 menos 2 vezes, substitui, menos 5 sextos elevado ao quadrado. Cosseno de 2x vai ser igual a 1 menos 2 vezes, de novo, ó, todo número negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. Então, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado, 36, ok? Então vai ficar assim, ó, cosseno do arco duplo de x, 1 menos 2 vezes 25, vai dar 50 sobre
36. Galerinha, denominador quando não aparece é porque ele é 1. MMC entre 36 e 1 é o próprio 36. 36 dividido para 1, 36. 36 dividido para 36 dá 1. Então, cosseno do arco duplo de x, 36 vezes 1, 36. 1 vezes menos 50, sobre o MMC, que foi 36. Ou seja, o cosseno do arco duplo de x vai dar menos 14 sobre 36. Belezinha, galera? Cara, molezinha, ó. Só application de fórmula, cara. Viu? Bem tranquilo, não tem por que você se preocupar. Tá bom? Então anota aí rapidinho pra gente avançar, que ainda falta mais 2 exemplinhos aí sobre arco duplo. Tranquilo? Vamos lá, espetinha? Se liga, beleza? Seguinte, na letra D, nosso exemplo de arco duplo ainda, agora a gente vai ver a aplicação da fórmula da tangente Tranquility. Então, olha só, tá? Aqui ele está falando que a tangente do ângulo x ele é igual a 6. Ele quer saber a tangente do arco duplo de x. Galerinha, primeira coisa é você identificar qual é a fórmula, tá, da tangente do arco duplo de x, ok? A fórmula é a seguinte: 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Tranquilidade? Já que ele me deu o valor da tangente, pô, substitui direto. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. Tangente, o arco duplo, né, da tangente de x vai ser igual a 2 vezes o valor da tangente de x, que é 6, sobre 1 menos, né, o valor da tangente de x ao quadradinho. Beleza? Então vem que vem. Arco duplo da tangente de x vai ser igual 2 vezes 6, 12. Aqui vai dar 1 menos 6 ao quadrado, 36. Arco duplo da tangente, né, vai ser 12 sobre 1 menos 36 menos 35. Professor, posso deixar escrito dessa forma? Óbvio. Ou, se você quiser escrever assim, tangente de 2x é igual a menos 12 sobre 35. Galera, a gente pode deixar indicado dessa forma aí que não há problema. Tá bom? Então deixa assim e acabou. Show de bola! Tranquilidade? Então vamos lá, rapaziada. Se liga nesse exemplo aí da nossa letra D. Beleza? Então olha só, galera. Seguinte. E agora fala que a tangente de 3x é igual a 4. Ok? E ele quer saber a tangente de 6x. Chupetinha, presta atenção. Tá vendo esse carinha aqui? Você vai pensar assim comigo, professor. Não apareceu o 2 vezes x. Eu não sei o que está acontecendo. Mas como é que eu posso utilizar a fórmula de arco duplo aqui? Rapaziada, se liga. 6x eu posso escrever dessa forma. 2 vezes quem? 3x. Você concorda comigo? Ah, professor, por quê? 2 vezes 3x vai dar quem? 6x. Vê se isso aqui não é a fórmula de arco duplo. Duplo, 3x. 2 vezes meu ângulo, 3x. Cara, se ele botou isso daí dessa forma, para a gente calcular, é simplesão, tá? Como é que fica? Simples, ó. Tangente, né? Quer dizer, 2 vezes, né? A tangente de 3x, tá? Por quê? Já que é 2 vezes, o ângulo que vai entrar ali na fórmula é esse aqui, tá? Ok? Então vai ficar 2 vezes a tangente de 3x, tá? Ou não precisa nem botar dentro do parênteses, pode botar direto se você quiser, tá? 1 menos, né, a tangente ao quadrado de 3x. Ok? Agora só substituir o valor que a gente vai calcular. Então vai ficar o seguinte, tá?
Tangente do arco duplo de 3x vai ser igual 2 vezes tangente de 3x é 4, botei 1 menos tangente de 3x é 4, e como ali está sendo elevado ao quadrado, botei elevado a 2. Tangente do arco duplo de 3x vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 1 menos 4 ao quadrado, 16. Tangente do arco duplo de 3x é igual a 8. 1 menos 16 vai dar menos 15. Tá? Ou seja, o valor dessa tangente é a mesma que essa. Então a tangente de 6x é igual a menos 8 sobre 15. Chupetinha, acabou a questão. Viu? Sem estresse e fácil. Tá? Ah, professor, sempre vai ser assim, então vou sempre desmembrar isso aqui como se fosse o dobro? Se for possível, sim. Tá? Se for possível, sim. Às vezes, né, você pode separar isso aqui com uma soma, tá, de arcos de tangente que pode cair também, tá, no dobro, tá, no arco duplo misturado com a adição de arcos normal, tá, pode acontecer com seno, cosseno ou tangente. Então, cara, não ficar com medo não, isso pode acontecer. Beleza? Então vamos continuar nossa aula aqui no slide, daqui a pouco a gente vai até voltar aqui pro quadro novamente. Beleza? Vamos lá, pessoal, arco metade, beleza? Cara, o nome já fala, se é arco metade, eu quero saber seno, cosseno e tangente da metade do ângulo dado, beleza? Então, olha só, a fórmula que nós vamos utilizar para seno, cosseno e tangente são essas aqui, beleza? Se você notar, todas essas fórmulas aqui estão todas em funções de cosseno. Então, se eu souber o valor de cosseno, né, do ângulo que ele está me dando, né, para calcular a metade dele, eu consigo resolver, né? Como é que você identifica que uma questão está te dando um arco metade, galera? Olha só, nessa partezinha aqui, beleza? Eu quero saber o seno o arco metade do seno x. Então eu indico dessa forma, seno e a metade do ângulo x, expresso dessa forma. Tá bom? Isso daí vai servir para o cosseno e para o tangente também. Então, por exemplo, ele vai pedir qual é o arco metade do seno de 30 graus, por exemplo. Você vai fazer seno de 30 dividido para 2 igual a mais ou menos 1 menos cosseno de 30 dividido por 2. Tá? Beleza? Sempre dessa forma aí. Tá bom? Então, olha só. Deixei esses dois exemplos aí, que vamos fazer aqui no quadro também rapidinho, ok? Então, vem comigo. Vamos lá, rapaziada, se liga! Primeiro exemplo aí agora falando sobre arco metade, beleza? Então, olha só, galera, tem dois modos de parecer arco metade que eu quero trabalhar com vocês no exemplo 1 e o segundo modo, como pode aparecer o arco metade no segundo exemplo. Então, o primeiro aqui, que aí ele está me falando que seno de x é igual a 4/5. Ele me fala que esse ângulo aqui, x, pertence ao meu primeiro quadrante. E ele quer que eu calcule, né, o arco metade, tá? Ou seja, o seno da metade desse ângulo, que ele deixou indicado dessa fórmula. Ele quer saber, né, o cosseno da metade desse ângulo e ele quer saber a tangente da metade desse ângulo, ok? Então, toda vez que ele quer saber seno e cosseno e tangente, tá? A metade do ângulo, a gente fala que isso aqui é um arco metade. E a gente utiliza algumas fórmulas, ok? E essas fórmulas eu acabei de mostrar para vocês aqui no slide, tá? Onde, tá? O primeiro que eu vou calcular é o arco metade do seno de x, beleza? Só que preciso lembrar a fórmula dele, tá? Então a fórmula dele, pessoal, é mais ou menos, ok? Mais ou menos raiz de 1 menos cosseno x, tá? Sobre 2, ok? Essa é a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Se você perceber, para eu calcular isso aqui, eu preciso achar o valor de quem? Do cosseno, né? Isso daí é primordial. Então, pessoal, o que você vai ter que utilizar? Já que ele te deu o valor de seno, cara, utiliza a relação fundamental.
Você está percebendo que para fazer vários cálculos, eu estou sempre voltando nessa fórmula aqui. Tá? Porque eu falei, porque ela é realmente fundamental. Todas as razões trigonométricas dessas fórmulas estão baseadas em cima de quê? Cara, estão baseadas em cima de seno e cosseno. Tá? Então, essa fórmula aqui ela é primordial, tá? Para que você desenvolva e encontre. Então, ó, seguinte, já que eu quero saber o valor de cosseno, eu vou deixar ele sozinho. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó, cosseno ao quadrado x é igual a 1 menos seno ao quadrado x, ok? O valor de seno ele me deu, então vou substituir. Cosseno ao quadrado x vai ser igual a 1 menos 4 quintos elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado x vai ser igual, tá? 1 menos 16 sobre 25, tá bom? 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Denominador não aparece porque ele é 1 e o MMC entre 1 e 25 é 25. 25 dividido para 1, 25. 25 dividido para 25 dá 1. Então, cosseno ao quadrado x é igual 25 vezes 1, 25. 1 vezes menos 16, menos 16. Todo mundo sobre 25. Cosseno ao quadrado x vai ser igual 25 menos 16, pessoal, isso aqui vai me dar 9 sobre 25. Para eu achar o cosseno de x, eu tiro mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Logo, cosseno x vai ser igual a mais ou menos 3 quintos, ok? Raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 25, 5. Mas ele me fala que esse ângulo está no meu primeiro quadrante. No meu primeiro quadrante, o meu cosseno ele é positivo. Então, só vou pegar o valor positivo, ok? Para calcular. Agora que eu fiz isso, pessoal, tá? Eu quero que você anote bem aquele dado, tá? Que o cosseno, tá? O cosseno de x, ele é igual a 3 quintos. Anotado esse dado, pessoal, agora a gente vai conseguir calcular o valor do arco metade, tá? De seno de x, tá bom? Então, eu anotei ali porque infelizmente eu vou ter que apagar essa parte, tá bom? Então, você aí quando assistir, tá, o vídeo, dá uma pause, tá? Pausa um pouquinho, anota essa parada aí, chupetinha, tá? Que é importante que você anote. Depois você pensa assim, caramba, como é que o Eduardo descobriu isso aqui? Então, você já sabe, ok? Então, ó, dá um pause no vídeo, tá? Copia, que eu vou precisar apagar agora, tá? Então, vamos lá. Agora que eu achei o valor do cosseno, tá, galerinha? Então, o que eu vou fazer? Calcular o valor do arco metade do cosseno. Do seno, perdão. Então, olha só. O que vai ficar? Primeira coisa, pessoal. Vamos descartar logo esse mais ou menos. Valeu? Esse arco está em que quadrante? Primeiro, beleza? Se ele está no meu primeiro quadrante, já sei do seguinte. Seno é positivo. Se seno é positivo, ou você deixa o sinal de mais, ou deixa assim que a ideia de positivo se mantém, né? Não tem necessidade. Então vai ficar, ó, raiz quadrada de 1 menos, qual foi o valor de cosseno? 3 quintos sobre 2. Ok? Então, ó, tira o MMC. MMC entre 1 e 5, tá? É 5. 5 dividido para 1 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. Então, ó, arco metade do seno de x vai ser igual a raiz quadrada 5 vezes 1, 5. 1 vezes menos 3, menos 3. Sobre o MMC que foi 5. Tudo isso aqui sobre 2. Beleza? Ó, esse 2 aqui é da fórmula, tá? Não esquece. Então, arco metade do seno x vai ser igual a raiz quadrada, 5 menos 3 vai dar 2 quintos sobre 2. Galera, isso aqui é fácil. Por quê? Isso aqui é divisão de fração. Então, ó, repete a primeira,
que é 2/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, fazer aqui de vermelho, tá? Ó, inverso da segunda. Então vai ficar assim, ó. 1 em cima, 2 embaixo. Ok? Você pode simplificar, ó. 2 e 2. Arco metade do seno x. Ok? Vai ser igual. Aqui em cima, né? Se você simplificar por 2 em cima e embaixo, 2 dividido para 2 vai dar 1. 2 dividido para 2 também vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Tá bom? Agora aqui, pessoal, detalhes, tá? Agora são apenas detalhes. Raiz quadrada de 1 é 1, só que não tem raiz exata de 5, tá? Então você sabe, você aprendeu que quando aparece raiz no denominador, você precisa racionalizar, ok? O que é racionalizar? É eliminar essa raiz que está aqui no seu denominador, que nesse caso, meu fator racionalizante é a raiz de 5, beleza? Então, se aparecer raiz de 5, raiz de 3, raiz de 4, raiz de não sei quanto, tá? O seu fator racionalizante é a própria raiz. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Agora, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, galera, meu arco metade é esse aqui. Ok? Tranquility. Anota aí esse pedacinho que eu ainda tenho que fazer o valor de cosseno, hein? Então vamos lá, pessoal. Se liga. Ainda no exemplo 1, ok? Nós encontramos aí o valor do arco metade, tá? Do seno do ângulo dado, que foi raiz de 5 sobre 5, ok? Agora nós temos que achar o segundo valor, que é o arco metade, tá? De cosseno x, ok? Então preste atenção aqui, o primeiro passo é você lembrar da fórmula, beleza? Mais ou menos, raiz quadrada de 1 mais cosseno x sobre 2, ok? Detalhe, o que diferencia a forma do arco metade de seno para o de cosseno é esse sinal. Quando é seno é menos, quando é cosseno é mais, ok? Então olha só, primeira coisa, eu sei que esse ângulo aqui está no meu primeiro quadrante, obviamente a metade dele também vai estar lá, então o cosseno ele vai ser positivo, tá? E o valor que eu preciso de cosseno eu já calculei quando eu fiz o arco metade do seno. Então, 1 mais 3/5 sobre 2, ok? Então agora a continha. Arco metade de cosseno x vai ser igual a raiz quadrada. Denominador, quando não aparece, ele é 1. MMC entre 5 e 1 é 5. 5 dividido para 1 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, positivo. Mais 3, todo mundo sobre 5, que foi o MMC. Dividido por 2, ok? Ó, dividido por 2. Arco metade de cosseno x vai ser igual a raiz quadrada, 5 mais 3, 8/5 sobre 2. Galerinha, mesmo caso, tá? Quando não aparece o denominador é porque ele é 1. E isso aqui é uma divisão de fração, ou seja, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Detalhe agora, chupetinha. Como isso aqui é um produto, simplifica. 8 e 2 por 2. 8 dividido para 2 dá 4. 2 dividido para 2 dá 1. Então, ó, como é que vai ficar aqui agora? Arco metade do cosseno x vai ser igual a raiz quadrada. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Ok? Então, ó, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 4 é 2. Como não tem raiz exata de 5, tá? Deixo ele dentro da raiz, ok? Necessito racionalizar
Professor, é obrigatório? É. 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5. 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 25, 5. Então esse cara aqui é a minha resposta. Ok? Ou seja, tá? Já achando a minha resposta, já vou botar aqui indicada. 2 raiz de 5 sobre 5. Ok, galerinha? Agora, ó, só falta a tangente. Então, ó, dá um pause, pausa aí o vídeo, copia, tá? Rapidinho. E eu vou apagar agora para fazer a nossa tangente, ok? Então, ó, galera, não é difícil, tá? É prática, infelizmente, tá bom? A gente tem que praticar, tá? Essa matéria aqui é só assim, tá? Então vamos se acostumando, ok? Então olha só, a tangente, galera, do arco metade de x, também preciso lembrar da fórmula, tá bom? Preciso e necessito, porque a fórmula é mais ou menos raiz quadrada 1 menos cosseno x e 1 mais cosseno x, ok? Tá bom? Primeiro detalhe, galera, como é que a gente vai eliminar o sinal aqui? Simples. Pessoal, se eu estou fazendo seno e cosseno, beleza? Né? E você percebeu que, tá? Esse ângulo está no meu primeiro quadrante, obviamente a tangente ela já vai ser positiva. Ah, professor, mas por que você está lembrando disso? Porque olha só, galera, o que é tangente? É seno sobre cosseno, tá? Independente se é arco metade ou não. Se eu estou vendo que meus valores de seno e cosseno são positivos, a tangente vai dar positiva. Então, isso aqui também vai servir para o arco metade da tangente, tá? Se eu sei já, tá, que é positivo, pô, parte pro abraço, elimina já um problema, tá? Raiz quadrada, e como eu tenho o valor de cosseno que eu preciso, substitui 1 menos, perdão, 1 menos 3 quintos sobre 1 mais 3 quintos. Só que, pessoal, eu quero que você note bastante atenção, tá? Esse resultado aqui, 1 menos cosseno x, tá? Você já sabe o resultado que ele vai te dar. Por quê? Porque quando você for calcular, né? Você foi calcular ali o seno de x, tá? Quando você for calcular, você já achou esse valor. Bom, você já achou ele. Esse valor aqui que você encontra aqui em cima, se você voltar o vídeo, você vai ver que esse valor deu 2 quintos. Esse valor aqui a gente já calculou também, quando estava fazendo o arco metade de cosseno. Você viu que esse valor aí que nós encontramos em cima foi 8 quintos. Então você está vendo que eu não preciso ficar refazendo esse cálculo toda hora. Apareceu já antes, tanto quando eu resolvi o arco metade de seno quanto de cosseno. Então eu peguei aqueles valores lá e substituí direto. Então, ó, tangente do arco metade de x é igual a raiz quadrada, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, que coisa linda. Simplifico em cima e embaixo por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Se você simplificar em cima e embaixo por 5, vai dar 1 e aqui 1. Então olha só como é que vai ficar. Tangente do arco metade de x é igual a raiz quadrada 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Tangente, né, do arco metade de x, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Ok? Professor, tem um outro jeito mais fácil de fazer? Tem.
Vou te falar agora, tá? Se você sabe que a tangente é seno dividido por cosseno, para metade vai ser a mesma coisa, tá? Então, ó, segundo modo, ok? Tangente do arco metade de x é igual ao seno do arco metade de x dividido pelo cosseno do arco metade de x. Concorda? Então, substitui raiz de 5 sobre 5 dividido 2 raiz de 5 sobre 5. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só o que vai acontecer aqui, galera. Corta 5 com 5, raiz com raiz. Olha o que sobrou agora. Tangente do arco metade de x. Sobrou 1 em cima e 2 embaixo. Mesmo valor que eu encontrei aqui. Então, pessoal, são duas formas que você tem de chegar na mesma resposta. Professor, qual que é o uso? Tanto faz, tá? Fica à vontade, ok? Copia essa parte aí, que eu vou botar o nosso segundo exemplo sobre arco metade, ok? Vamos lá, galerinha! Então, olha só. Último exemplo sobre arco metade. Então, se liga, né? Galera, olha só. Como é que geralmente, tá? Pode aparecer também um arco metade aí pra gente já ficar ligado. Bom, por exemplo, aqui agora ele quer saber, né? Calcule a tangente de 15 graus. Quero que você lembre disso aqui. A fórmula da tangente, tá? Quando ele pede arco metade, você viu que ele simboliza dessa forma, né? E a fórmula é mais ou menos raiz quadrada, né? De 1 menos cosseno x sobre 1 mais cosseno x, ok? Essa é a fórmula aí que nós utilizamos. Porém, eu quero que você identifique uma coisa, tá? Professor, de como eu vou saber de que arco metade é esse, tá? Que eu estou dizendo, que eu estou fazendo, como é que eu faço, o que isso quer dizer. Então, olha só. Esse carinha aqui, tá? Essa representação aí são os ângulos, beleza? Como é que eu sei que aqui ele está pedindo um arco metade? Pô, simples. Que esse ângulo ali, na realidade, ele era isso aqui, ó. Esse ângulo, x sobre 2, na realidade, ele é igual a 15 graus, correto? Já que ele está me pedindo para calcular o arco metade, né? Calcule a tangente de 15 graus, porque dá a entender que é o arco metade. Por causa disso aqui, ó. Multiplica cruzado. X vezes 1, x. 2 vezes 15 graus, 30 graus. Ou seja, aquele ângulo ali antes era a mesma coisa, tá? Mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó. Tangente de 30 graus sobre quanto? 2. Ah, professor, por quê? 30 dividido para 2, você viu que dá quanto? 15, que é exatamente o arco metade da tangente de 30 graus. Caraca, maluco, muito doido. É muito doido. Muito doido, tá? Então, se liga aí. Segundo, como é que eu vou eliminar esse sinal? Simples. Se eu estou trabalhando em cima do ângulo de 30 graus, tá? Obviamente, né? A metade desse ângulo, né? Também vai estar no meu primeiro quadrante. Ou seja, a tangente também vai ser o quê? Positiva, tá? Ah, professor, mas se eu não entender dessa forma, como é que eu faço? Lembra? Tá? Lembra? Pelo amor de Johnson. Que a tangente é seno dividido pelo cosseno. E você aprendeu que tanto o seno de 30 como o cosseno de 30 eles são positivos. Então essa divisão aqui mais por mais vai dar mais. Então só daí sai essa ideia. Tá? Agora, já que eu estou fazendo um arco metade de 30 graus, aqui vai ficar raiz quadrada. 1 menos o cosseno, tá? De 30 graus sobre 1 mais o cosseno de 30 graus, ok? Isso aqui agora vai ser simples de fazer, tá bom? Tangente
da arco metade de 30 vai ser igual a raiz quadrada 1 menos. Galera, cosseno de 30 graus, tá? É raiz de 3 sobre 2, tá? 1 mais o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dentro da raiz, ok? Tudo isso lá dentro, tá bom? Galera, MMC entre 1 e 2 é 2, ok? 2 dividido para 1 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1, ok? Mesma coisa embaixo. 2 dividido para 1 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1. Tangente do arco metade de 30 vai ser igual a raiz quadrada. 2 vezes 1, 2, menos raiz de 3 sobre 2, ok? Dividido. 2 vezes 1, 2. 1 vezes mais raiz de 3, ok? Tudo isso aqui sobre 2. Tranquilidade? Então, ó, tangente do arco metade de 30, isso é igual a raiz quadrada. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Quero que você preste atenção no seguinte aqui agora, tá? Que aqui eu vou simplificar, tá? Por 2. Então, ó, 2 dividido para 2 dá 1, 2 dividido para 2 também dá 4. 1zão. Então, ó, tangente do arco metade de 30, isso é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 sobre mais 2 mais raiz de 3, ok? Professor, tem como a gente melhorar essa parada aí e tudo mais? Cara, tem. Tem como a gente melhorar muita coisa aí. Muita coisa mesmo, tá? E eu vou te dizer agora. Seguinte, não pode ficar raiz no denominador, correto? Então, ó, a gente vai ter que racionalizar. Nesse caso aqui, a racionalização, pessoal, é pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? Sinal contrário. Tá? Na realidade. Então, olha só o que vai acontecer. Tá? Vou apagar aqui. Terminar a continha. Tá? Então, ó. Ficar o seguinte. Tangente do arco metade de 30 vai ser igual. Galera, isso aqui não é a mesma coisa? Então não é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Ok? Primeira coisa. E embaixo, professor, simples, ó. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Tranquilo? Então, ó, arco metade, né? Vai ser igual raiz quadrada, tá? Se você quiser funcionar da seguinte forma. Isso aqui é o quadrado da soma pela diferença. Então, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Aqui 2 ao quadrado, 4. Simplifica o expoente, sai aqui da raiz, ok? Tangente do arco metade de 30, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vai dar menos 4 raiz de 3. Mais simplifica aqui, ó. E o 3 sai da raiz. 4 menos 3 dá 1. Ok? Tangente de 15 graus. 30 graus dividido para 2 é a tangente de 15. Vai ser igual. Raiz quadrada
4 mais 3, 7, menos 4, raiz de 3. Pronto. E esse 1? Desculpa. Esse 1 aqui, pessoal, não tem necessidade de eu botar isso aqui sobre 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, botar isso aqui sobre 1 não precisa, tá bom? Então, na realidade, o máximo que eu posso chegar é aqui. Professor, então se eu chegar aqui nessa parte, eu posso deixar assim? Cara, vai depender da questão. Geralmente, questão de concurso, tá? Eles pedem para que você faça essa racionalização, isso aqui tudo, tá? Só para lembrar, isso aqui, você lembra depois, tá? É o quadrado da diferença, tá? E isso aqui que eu fiz aqui embaixo é o quadrado da soma pela diferença, tá? Se você tem dúvida de como faz, dá uma pesquisada depois. Tá bom, galera? Então vamos voltar lá no slide. A gente vai ver agora a transformação em produto. Beleza? Vamos lá, espetinha. A aula hoje, né, foi cansativa, até eu mesmo tô cansado depois de ter feito todos esses exemplos, tá? Essa parte aqui que falta, né, que é sobre transformação em produto, galera, é um conteúdo que não cai no Enem, não cai na UERJ, tá? Pelo menos eu não vi, tá bom? Concurso militar, cara, um ou outro, entendeu? Não vi caindo na ESA, também não vi na IPK por enquanto, né? Colégio Naval, essas coisas, ainda não vi. Mas, por desencargo de consciência, eu tenho que passar. Pessoal, transformação em produto, na realidade, é quando eu tenho uma expressão, né, onde eu tenho uma soma, tá? Uma soma de relações ou uma diferença, por exemplo, seno de 25 graus mais seno de 30 graus, entendeu? É uma expressão, tá? Onde eu tenho uma soma entre duas relações trigonométricas, a de seno e onde eu tenho duas relações, né? Onde elas estão sendo somadas, que na realidade a relação que eu estou utilizando é a relação do seno, né? Então eu quero transformar essa expressão, né, com essas relações, né, que pode ser uma soma ou uma diferença, só transformar para um produto, ou seja, eu estou transformando uma expressão que eu tenho a soma para produto, apenas isso. E para isso a gente tem duas fórmulas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, tá? As nossas expressões que vamos somar, ou elas vão ser sempre seno com seno, tá? Tanto para soma ou diferença, ok? Seno com seno e cosseno com cosseno. Professor, tem tangente? Não tem não, tá? Nesse caso aqui não tem, é só de seno e cosseno, ok? Como é que funciona a fórmula? Simples, ó. Se eu tiver um seno de A mais seno de B, a fórmula vai ser a seguinte, ó. 2 vezes seno de A mais B sobre 2, vezes o cosseno, aqui vai ser diferença, tá? Por isso que eu botei esse menos e mais. Por quê? Se aqui for mais, na soma de seno, no primeiro vai ser mais e aqui vai ser menos. Se aqui for uma diferença, aqui vai ser menos agora, no primeiro, e no segundo vai ser mais, ok? Só no cosseno que eu não consigo juntar, porque realmente fica diferente, tá? Quando eu tenho uma soma entre dois cossenos, tá? Dados para eu transformar em um produto, só fazer 2 vezes o cosseno, né, da soma dos ângulos A mais B dividido por 2, vezes o cosseno da diferença, tá, desses ângulos dividido por 2. Agora, quando eu tenho uma diferença entre cossenos, olha, como eu estou botando aqui na seta, a fórmula já vai ser menos 2 vezes o seno da soma dos ângulos de A mais 2, de A mais B dividido por 2, vezes, né, seno da diferença dos ângulos dividido por 2, ok? Galera, repetindo, professor, sou obrigado a decorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai cair na sua prova, vai cair em alguma lista, blá, blá, blá. Cara, não, tá? Porque isso daqui não é um conteúdo muito cobrado na nossa região, tá? Na verdade, ele nem é cobrado para o vestibular que vocês vão fazer, tá? Então, isso aqui eu não vou me prolongar muito, não, tá? Vou dar só um exemplo, eu vou mostrar para vocês só como é que se aplica, tá?
Se serve para o caso de seno, é a mesma coisa que vai funcionar para o cosseno, tá? É o mesmo tipo de aplicação. Então, quanto a isso aqui, você não precisa ter dor de cabeça, tá? Então, olha só. O exemplo aqui que eu botei é transformar a expressão seno de 30 graus mais seno de 60 graus em produto, tá? Então, eu vou fazer aqui no quadro rapidinho, vai ser o nosso último exemplo de hoje. Beleza? Então, vem comigo e vamos fazer esse último aí, que eu quero que essa aula acabe logo, né, chupetinha? Então, vamos que vamos! Como eu falei no slide, essa parte aqui de transformação em produto, galera, até hoje quase não vi cair no vestibular, tá? Cara, pro Enem, pra UERJ, UF, essas coisas não. Concurso militar, também não, tá? Não sei qualquer outro concurso em outro estado de vestibular se realmente cai, né? Isso daí não sei porque eu não acompanho. Mas aí tá como conteúdo da nossa matéria. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, gente, eu vou explicar isso aqui, tá? Mas você não tem a... Eu não vou dar nenhum exercício, cobrar nada disso em alguma lista, avaliação, essas coisas, tá? Porque para mim isso aqui não é importante, tá bom? Não é porque não é cobrado no vestibular. Mas eu vou apresentar para vocês porque caso apareça, não sei, né, a mente desses caras aí, mas caso apareça você já tem uma noção de como se faz, tá? Então, isso aqui é simples, tá? Seguinte, só vou dar um exemplo, como não tem esse grau de relevância, só vou trabalhar um exemplo com vocês, que vocês também já devem estar cansados, né? E a gente trabalhou muito nesse vídeo, vários exemplos aí, nessa parte aí de relações, né, trigonométricas e as identidades, né? Nessa adição de arcos, arco metade, arco duplo, né? E agora ainda mais isso aqui. Então olha só, pessoal, o que é uma transformação em produto, tá? Transformação em produto, quando eu quero transformar uma adição, beleza? Uma equação aqui onde eu tenho uma adição ou uma diferença, seja de seno e cosseno, tá? E eu quero transformar essa expressão em um produto, apenas isso. Por isso que é a transformação em produto, tá? Transformar essa soma de senos ou uma soma de cossenos em um produto. O que você tem que ficar ligado aqui? Tá? Só no seguinte, se realmente for uma soma, a fórmula que nós vamos utilizar para transformar em produto é essa, tá? Como é que a gente aplica isso aqui? Fácil, tá? Então, ó, seno de 30 graus mais seno de 60 graus é igual 2 vezes o seno. Você vai somar os ângulos e vai dividir por 2. Vezes o cosseno. Se aqui você somou, vai ser a diferença agora, dividido por 2. Então, ó, seno de 30 graus mais seno de 60 graus vai ser igual a 2 vezes 30 mais 60, 90, dividido para 2, 45. Cosseno, 30 menos 60 vai dar menos 30 graus, dividido para 2, menos 15 graus. Ok? Então, olha só. 2 vezes seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes. Galera, presta atenção numa coisa aqui, tá? Cosseno de menos 15 graus, galera, vai ser o mesmo valor do cosseno de 15 graus, porque eles estão na mesma extremidade, tá? Eles são ângulos simétricos. Só que o de 15 graus, né, ele está no sentido anti-horário, positivo. Com menos 15 graus, pessoal, ele está vindo no sentido horário do relógio, por isso que ele está negativo. Então, quero que você entenda a jogada que eu vou fazer aqui agora, tá? Se ele está na mesma extremidade e os valores de cossenos vão ser o mesmo, tá? Então, isso significa que no final, né, quando eu substituir o valor de 15 graus, ele vai ser positivo. Então, você pode tirar esse carinha aqui, ó, esse sinal de menos. Por quê? Eu sei que esse valor de cosseno aqui, de menos 15 graus,
ele tem o mesmo valor do cosseno de 15 graus. Então eu posso escrever ele dessa forma, tá? Ou seja, esse cosseno na primeira volta negativa é o mesmo valor do cosseno de 15 graus na volta positiva. Então posso escrever dessa forma, tá? Então vamos lá, galerinha, ó. Simplifica. Vai ficar 2 vezes o cosseno de 15 graus. Pronto. Transformei em produto. Acabou. Ah, professor, é só isso? Caralho. Ah, professor, mas e se for cosseno? Cara, o que vai mudar é só isso aqui na fórmula, tá? Só vai mudar isso, ok? Se aqui for menos, cara, também só vai mudar na fórmula. Aqui é menos, aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. No cosseno, a fórmula já é outra. Então é só você perceber, porque vai estar tudo em função do outro, tá? Tudo sempre em função desses dois ângulos aqui, seja da soma ou da diferença de seno ou cosseno. Tá bom, pessoal? Aí é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi cansativa pra caramba, eu também tô cansado, tá? Mas espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando, isso aqui, cara, sinceramente, eu não vou cobrar, mas eu tô passando só por desencargo de consciência, porque tá na apostila, tá bom? Então, cara, galera, fica com Deus, aproveitem essa semana que não vai ter muita aula, né? Recessão pra galera. Então, aproveitem, estudem, ok? Tem atividade que eu botei hoje, né, da apostila para que vocês façam aí. Então, estou à disposição de vocês. Um abraço, galerinha.